Olá, bom dia. Continuamos a nossa reflexão sobre o Pai Nosso. Nós estamos no capítulo 6, verso 11, e aqui o Senhor vai nos ensinar algo de muita valia para os nossos dias atuais. Ele nos ensina a pedir ao Senhor Deus o pão nosso de cada dia. Então, ele frisa a questão de nós pedirmos para cada dia. Há uma passagem na Bíblia que diz assim: basta a cada dia o que ele tem de negativo, né? O que ele traz com ele de mal. E nós vemos que um dos males que a sociedade vive hoje é a ansiedade, a preocupação, gerando estresse, depressão, síndrome do pânico, medo profundo. Dos sentimentos que mais tem sido evidenciado de uns tempos para cá e como pano de fundo de doenças que vem apresentando na sociedade é justamente o medo. Medo não só da questão da violência que a gente está vivendo aí, uma violência numa escalada quase que galopante, mas é um medo também interno, um medo que está inerente às pessoas, a cada um de nós, e que nos fala de que talvez a gente não consiga, talvez a gente não tenha tanto, talvez a gente não faça tanto, talvez o que a gente tenha conseguido não é suficiente. A gente tem tido principalmente medo de não atingir metas, de não alcançar objetivos, e metas e objetivos que nem sempre são essenciais para a nossa vida. A gente tem medo de não ser o suficientemente bom naquilo que a gente faz, a gente tem medo de não ter o suficiente para agradar o outro, enfim. O ser humano tem sido afligido por medo e principalmente medo das suas limitações. E aí o Senhor Jesus nos ensina que a gente deve pedir assim ao nosso Criador, ao nosso Deus: Senhor, dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos aquilo que precisamos para viver bem a cada dia. O pão é alimento, o pão é sustento, o pão é forças. E a gente precisa, para ter força para viver a cada dia, a gente precisa estar bem. E a gente precisa de um alimento não só para o nosso corpo. Quando o Senhor nos ensina a pedir o alimento, Ele diz o pão nosso, e aí de cada dia também a gente pode se referir num alimento para o nosso espírito, para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa alma. Porque o nosso corpo físico precisa estar alimentado a cada dia para os desafios daquele dia. Mas o nosso espírito também precisa estar alimentado, para que a gente possa ter forças e condições mentais e emocionais de viver a cada dia. E essa preocupação, e essa ansiedade, e esse medo, eles vão minando essa força interior. Então, o que a gente precisa pedir a Deus também, sabedoria para viver um dia de cada vez, uma situação após outra, viver, sabe, moderadamente, sem tanta cobrança de nós mesmos, né? Nos preocupando muitas vezes mais com o ter do que com o ser. Eu preciso a cada dia estar bem para os desafios daquele dia, na minha vida profissional, na minha vida cotidiana, e eu preciso também a cada dia estar bem para o outro, para o próximo, para os relacionamentos. Então, que a gente possa deixar de lado um pouco esse medo de não responder à altura, de não alcançar, de não ter o suficiente, de não ser o suficiente, de não estar suficiente, e a gente possa pedir: Senhor, alimenta o meu espírito a cada dia, para que eu esteja bem todos os dias, não só para cumprir as minhas obrigações, os meus deveres, os meus afazeres de cada dia, mas que eu esteja bem também no meu interior. Que esse pão de cada dia seja, além do alimento físico,
seja o alimento espiritual, seja o alimento emocional, e que eu entenda que emocionalmente, espiritualmente, eu preciso ser a cada dia. A cobrança, a autocobrança tem destruído muito a paz das pessoas, a tranquilidade, tem gerado essa insegurança na gente, né, muitas vezes, porque a gente fica muito preocupado em responder à altura a tudo aquilo que a sociedade muitas vezes nos impõe e que é fora da realidade. Não, assim como eu preciso do pão de cada dia, eu preciso também do alimento espiritual de cada dia. E eu preciso responder a cada dia dentro da minha medida, dentro do meu possível. Que a gente não se cobre além das nossas próprias possibilidades. Que a gente não exija de nós muito mais do que precisamos. Porque se Jesus nos ensinou a pedir o pão de cada dia, é porque a gente precisa para cada dia. E que a gente possa pedir a Deus sabiamente, Senhor, que neste dia, hoje, eu tenha paz, eu tenha segurança, eu tenha tranquilidade, eu tenha equilíbrio, eu tenha sabedoria para viver este dia. E com certeza, se nós focarmos nosso pensamento nestas necessidades de hoje para hoje, nós viveremos com menos medo. E essas doenças que têm assolado, né, a humanidade, aos poucos elas vão se distanciando da gente. Que o Senhor nos dê hoje o pão nosso para vivermos hoje, tanto no material quanto no espiritual. Um abraço, que Deus te abençoe.